Dá um abraço aí. Você sabe que tem um centro aqui perto, né, do condomínio, aqui, atrás do Shopping Esmeralda, que mesmo que era função meio antigo. É um médico até, que é o presidente. Mas ele é grande, sabe? Mas aí a minha mora, esse é o mais perto, fácil para eu ir, voltar. Ela conhece, ela não frequenta esse, não. Ela e a outra frequentam outro centro. Mas que ela conhece o pessoal, que ela vai me apresentar lá e tudo. Mas, sei lá, mas o tempo está fechado, né? Não está funcionando ainda. E a gente sente falta, eu sinto falta da mediúnica, eu fazia 2 vezes por semana, né? É difícil. E você sente a espiritualidade aqui. Mas agora você vai levar a sua luz para outros lugares, Leite. Né? A luz tá bom. Tá, nem de fósforo, assim, ó, uma chaminha. Mas a espiritualidade, que a Simone está preocupada, como vai ser, tá? A espiritualidade vai conduzir. Pode ficar tranquilo, precisa confiar. Eles vão conduzir, vão orientar a equipe como deve ser. Nós vamos receber as orientações, vamos intuir o escrito, como é que vai ser. E às vezes também... Bom, meus queridos, então vamos lá. A Michelle já começou a gravar, então vamos começar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos só fazer uma breve recapitulação do que a gente viu a semana passada, né? Principalmente no que diz respeito ao arrastamento. Né? Agora a gente vai estudar o espelhamento, mas vamos retomar rapidinho que a gente viu sobre o arrastamento. Então, o que nós vimos? O arrastamento ele serve para 2 coisas. Para remover as dores do corpo do paciente e também para eliminar tumores. Tá? Então, a primeira diferença que a gente pode ver aqui nesse esquema aqui é que no caso do câncer, né, tumor, né, começa um pouco mais lento. E aí vai aumentando a velocidade, né? Lembrando que, no caso das dores, esse arrastamento ele é feito para fora do corpo. Se tiver do pescoço aqui do ombro para cima, arrasta pelos braços. Se tiver do peito para baixo, vai até as pernas. Tá? E no caso dos tumores, é para as regiões de sistema excretor, né? Urina, né? Intestino e tal. Bom, como que é feito o arrastamento? Então, a gente coloca uma mão no ponto e a outra arrasta fora da extremidade. Então, a gente vai arrastar uma dor, fixa a mão onde está aquele ponto de dor, que a gente pode identificar pelo tato magnético, tá? Porque muitas vezes a causa da dor não é exatamente no ponto onde a pessoa está sentindo a dor, né? Então, é importante a gente ver no tato magnético, né, e procurar trabalhar eventualmente outros pontos, além da onde a pessoa está sentindo a dor, tá? Então, é por isso que a gente faz o tato magnético. Então, a gente deixa uma mão no ponto e com a outra mão vai arrastando, né? Aí, depois a gente vai fazer dispersivos localizados, né, naquele ponto, né, normalmente transversal, tá? E depois a gente faz dispersivo do ponto de fixação até as extremidades, né? Então, a gente faz longitudinais, né? Do ponto que a gente está trabalhando até o final da extremidade dos membros, né? Ou sistema excretor. Tá? Lembrando que, quando a gente for fazer um arrastamento de dor, se a gente for dividir esse passe, né, esse procedimento, ele não pode parar nas articulações, tá? Cotovelo, joelho, né? Não, porque senão você pode ter um iniciador, tá? Bom, meus queridos, então foi isso que a gente viu, né? A semana passada. Então, esse foi o arrastamento. Tá? Aí agora a gente vai estudar o espelhamento. Que ele tem alguns procedimentos semelhantes, daí acaba confundindo. Basicamente, gente, quando a gente for pensar no espelhamento, a gente vai querer fazer a ligação entre pontos do nosso corpo. Do paciente, ou de nós, né, se a gente estiver dando um alto passo. Por quê?
Porque muitas das funções do nosso corpo, elas possuem conexões entre diferentes pontos. Que nem, por exemplo, aqui no livro ele fala a questão da serotonina, né? Que é aquele hormônio, né, que é produzida, que ajuda a produção da felicidade, aquele sentimento de bem-estar, né? E descobriu-se que na região do intestino possui uma profunda ligação, né? Então, esse hormônio, fazendo uma ligação de arrastamento da região aqui do cérebro, do sistema nervoso, até o intestino, nós estaremos conectando pontos, digamos assim, complementares em relação a essa questão, né? Da felicidade, da serotonina, né? Quando a gente faz, por exemplo, o protocolo da Covid, né? Alguns de vocês já deram esse passo, né? Quando a gente faz a timo, a gente não está conectando a timo até o baço, e depois até a suprarrenal esquerda, até a suprarrenal direita. O que nós estamos fazendo ali? Na verdade, é um espelhamento, porque a gente está conectando esses dois pontos, porque esses dois pontos têm relação. Tá? Então, a gente faz essa conexão, por quê? Para que a energia do paciente, que circula através dos nadis, lembra dos nadis, do ponto da cintura, por onde circula o fluido vital do nosso corpo. Então, a gente faz esse trabalho de conexão. E com isso a gente acaba desobstruindo pontos, né? A gente acaba fazendo um circuito virtuoso ali, né? E isso acaba impactando na melhoria da qualidade de vida do paciente, tá? O ponto é, a gente precisa estudar para a gente saber o que a gente está fazendo. Tá? Que nem, por exemplo, nós aprendemos que na protocolo da Covid, ligar timo ao baço, isso é bom para o sistema imunológico. Então, a gente faz. Mas a gente não vai seguindo, assim, ligando ponto à torta à direita, sem a gente saber o que isso significa, né? Senão pode dar congestionamento, né? Pode dar algum problema, tá? Bom, então vamos lá ver agora como que é feita. Ó, aqui é que eu falei para vocês, né? Em relação ao intestino, ó, ele fala aqui nessa tabelinha aqui, ó, dos neurônios, ó, tá? Lá da serotonina. Ó, vamos aqui, ó. No livro ele fala, mas aqui eu acho que está mais sintetizado, dá para a gente entender melhor. Então, como eu falei para vocês, né, uma interconexão dos centros vitais, tá? Bom, quando começa? Bom, primeiro de tudo, tato magnético, né? A gente vai fazer o tato magnético na pessoa normal, às vezes a gente tem alguma percepção, né? E aí a gente já supre a necessidade energética do paciente, faz uma doação, dispersiva, vai depender do que a gente identificar no tato, tá? E aí, após o tato, a gente começa. Então, ó, mão no ponto de partida. Vamos supor, por exemplo, que eu quero conectar o cérebro com o intestino, né? Que é o que a gente viu ali, na questão da felicidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu coronário, eu vou deixar aqui até que eu sinta essa região energeticamente. Né? Então, é o primeiro passo. Aí, com uma mão eu coloco num ponto, com a outra mão eu vou colocar no outro ponto que eu quero conectar. Então, se eu estou querendo conectar o intestino, a minha outra mão eu vou colocar aqui em cima do intestino. Mesma coisa. Eu espero até sentir esse ponto. Aí, o que eu vou fazer? Vou deixar uma mão no ponto fixo, tá? Em geral, eu sempre vou fazer movimento de cima para baixo, tá? Eu não vou fazer aqui, ficar fazendo isso não, tá? É sempre movimento de cima para baixo, tá? Então, vou deixar uma mão fixa aqui e a outra, eu vou fazer esse movimento longitudinais, tá? Por quê? Porque é isso que vai fazer o arrastamento, né? Eu continuo com a mão fixa e com a outra eu vou até aquele ponto. Tá? Então, a gente conecta energeticamente um ponto, depois com a outra mão conecta no outro ponto, e aí mantém a mão no primeiro ponto e faz o dispersivo longitudinal. Aí, ó, mesma coisa. Agora a gente deixa a mão fixa no segundo ponto e movimenta do primeiro para o segundo. Então,
Primeiro a gente movimentou do primeiro para o segundo, e depois a gente deixa a mão fixa no outro ponto e move do primeiro para o segundo, sempre de cima para baixo, tá? E aí depois, com as duas mãos, eu vou fazer o quê? Longitudinais, tá? De cima para baixo, tá? E ao final, transversais, sobre dois pontos, tá? Então, aí a gente vai fazer transversais. No livro ele não chega a citar, né? Eu acho que ele cita, né? Mas, assim, a gente pode... O que eu imagino? Eu imagino que na região ativante seja mais, digamos assim, assertivo, tá? Então, você pode fazer por camada, do ativante para calmante, entendeu? Eu acho que vai depender. Hã? 5 camadas? Isso, eu acho que vai depender muito do feeling, entendeu? Do que a gente estiver sentindo no momento, né? Como o livro ele não deixa muito claro, né? Então eu imagino que vai depender do que a gente estiver sentindo, tá? Mas sempre, quando a gente trabalha na zona ativante, tende a ser mais assim, o paciente sente mais, tá? Porque naturalmente está mais próximo, você trabalha com uma doação, né? Com uma transmissão de energia maior, tá? Mas se você sentir na intuição fazer por camadas, né? Acredito que não vejo problemas ali, tá? Então, ó... Opa, alguém falou alguma coisa? Eu. Pode falar. Quando você fala, fixam uma mão e a outra você trabalha, na volta é como lá no TDM, ela volta fechada? Sim, sim. O procedimento é o mesmo, porque senão a gente pode causar congestão. Sempre que a gente for... Eu, assim, desconheço, não tá para que eles por impacto, alguma coisa que a gente tá... Mas, assim, em geral, a gente volta com a mão fechada, porque senão a gente acaba causando uma mistura de energia, né? E eu acho que isso não é bom. Até porque, no arrastamento, a gente precisa de um fluxo de energia muito contínuo, certo? Porque, na verdade, é ainda mais importante que esse fluxo de energia esteja fluindo da forma adequada, né? Porque a gente quer fazer isso, né? Então, é melhor voltar com a mão fechada. Sempre lembrando também, tá? Embora ele não fale isso, mas é algo um pouco intuitivo, sempre mantendo o nosso poder mental em ação também, tá? Concentrado naquilo que a gente quer fazer, tá? Não adianta nada estar ali e estar pensando que eu vou comer amanhã. Não, né? A gente precisa ter o foco, né, o pensamento naquilo que a gente está fazendo, tá? Bom, então é isso. O espelhamento tem essa função, então, de conectar pontos diferentes, né, do corpo. Quando a gente for estudar os procedimentos, aí a gente vai ver, né, cada um dos protocolos, né, onde que essas técnicas se aplicam. Por hora é só um apanhado, né, só uma noção do quais ferramentas a gente tem, né, para utilizar a favor do nosso pulmão. Bom, agora vamos para a introjeção magnética. Gente, essa eu acho uma das técnicas mais fantásticas, tá? Eu, assim... À distância, eu já tentei fazer algumas vezes, tá? Presencialmente, eu não cheguei a fazer ainda, né? Mas, assim, é fabuloso, né? Antes da gente ler o livro, só explicando rapidamente, basicamente, a gente vai direcionar um fluido, né? Um condensado de energia, seja pelo nosso ouvido, seja pelo disco intervertebral, que eu vou mostrar uma foto aqui, tá? E aí a gente, pelo poder da nossa mente, a gente vai trabalhar em algumas questões específicas do paciente. E aí, as aplicações são as mais diversas. Dá para trabalhar problema de surdez, problema de paralisia, né? Ou seja, usar esses fluidos para conectar a medula, né? Por exemplo, uma pessoa... sei lá, ela sofre uma queda, né, na cervical, ela fica tetraplégica, paraplégica, né? Então, assim, a gente trabalha na conexão desses impulsos nervosos, desses nervos, né, que conectam, né, que possibilitam o movimento, a movimentação, né?
Então, assim, gente, é fantástico. Tá? É algo assim que realmente o Jacob até fala aqui que é algo que ainda está no começo, né, incipiente ainda, né, mas que tem um potencial assim imenso, né, para curas assim fantásticas, né? Porque são problemas, né, muitas vezes que de difícil solução, né? Que muitas vezes a medicina desconhece qualquer forma, né, de atuação, né? Ah, só essa foto que eu esqueci de mostrar para vocês, aqui ele está tentando fazer um espelhamento, tá vendo? Entre o frontal e talvez o fígado aqui, né? Ou o gástrico, né? Enfim, não dá para ver direito. Ô, Neto, Aí aqui, você fala. viu que ele pôs bem assim, trata-se de uma técnica um tanto quanto elaborada e não é tão simples de ser realizada. Precisa de muito Sim, treinamento, muita consciência, muita responsabilidade de quem vai fazer isso. sim. A gente vai ler algumas coisas. Assim, gente, é algo assim que está em fase experimental, né? Ele cita aqui um exemplo de Jesus. Jesus utilizava muito isso. Ele Uhum, cita o caso de um. Ah, vamos ler aqui, ó. Aqui no finalzinho aqui dessa página que está projetada, uhum, vamos ver o que Jesus fez. Bom, então, né, a gente é uma passagem, né, que está na Bíblia, né, que ele fala assim, né, e trouxeram-lhe um filho, que falava dificilmente. Jogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, uhum. meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos. A prisão de língua se desfez e falava perfeitamente. Então, ó, aqui o Jacob explica, né? E acho bom a gente ver, né, o que ele fala aqui. Então, era um paciente surdo, né? Isso aqui está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 7, né? E aí ele fala assim, ó. Primeiro ele cita que provavelmente como ele falava com dificuldade, né, ele já teria aprendido a falar, então ele já escutou em algum momento na vida dele, senão ele não conseguiria falar se ele fosse um filho de nascente. Tá? E aí ele fala assim, essa dificuldade, né, dava a entender que pediu uma interferência física, como se tivesse tido algum acidente, alguma coisa que tivesse afetado, né, a audição dele, né? Rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre o surdo, né? Mas aí o que ele fez? Ele tirou o paciente do meio da multidão e levou a paz, né? Aqui ele fala assim que tem N motivos, né? A questão da vibração do local, né? Que ele precisava de um lugar mais seguro, né? O fato é que ele tirou o paciente lá da turba, né? Que imagino que, com certeza, diariamente devia ficar centenas de pessoas ali se aglomerando aí em volta de Jesus, né? E aí ele fala assim, ó, meteu-lhe as mãos, dedos nos ouvidos. E é justamente essa técnica da introjeção. A gente vai direcionar, normalmente, pelas nossas mãos, tá? Por exemplo, a gente vai imaginar um fluido saindo do nosso dedo e entrando no paciente. Né? Então, assim, aí ele fala até que ele colocou os dois dedos para gerar um circuito, né? Então, assim, esse circuito de energia pode ser benéfico para a cura do paciente. Então, beleza. Então, ele fez isso, né? Jesus, com o poder da mente, introjetou um fluido saindo do dedo dele dentro do ouvido, tá? Aí, a tudo cuspindo, ele tocou-lhe na língua. É evidente que Jesus não queria humilhar ou desrespeitar o atendido aí. Óbvio que isso seria compatível com a sabedoria de Jesus. Então, por que ele utilizou a saliva?
E aí, se a gente olhar aqui, ó, aqui no final aqui dessa página, tem uma série de estudos científicos mostrando que a saliva ela tem um poder cicatrizante. Por quê? Porque como o surdo estava com a língua presa, né, ele cita até o nome da doença aí, que essa membrana que ficou presa aqui, ele puxou com força. E aí aquilo, né, começou a sangrar, né? Então, para evitar com que aquilo acabasse infeccionando, né, causando problemas, né, Jesus usou a saliva dele para cicatrizar aquele ferimento, né, que foi necessário para o paciente aí se curar. Tá? Então, e aí a ciência, né, comprovando isso, né, de que a saliva tem uma propriedade de cura. É muito legal. Estão estudando, né? Isso é estudo recente, novo. Que Sim, Jesus sim, já fazia, né? Jesus estava, né, na nossa frente, né? Você vê, coisa de 2017 a 2012, né? Coisas assim, estudos absolutamente recentes da ciência moderna, né? Bom, então o que Jesus fez, né? Ele curou, né? Tinha alguma coisa obstruída, né? A gente não sabe exatamente o que era, mas assim, pelo escolhido de Jesus, curou, né? A questão da surdez. Então, o que a gente percebe? Que Jesus não fez uma mera imposição de mãos, ele se utilizou de uma técnica avançada de magnetismo, né? Que é essa aqui que a gente está vendo agora, das introjeções, né? Para curar esse paciente, né? E aqui ele fala, o que poderia ser curado, né? Ó, aqui na 7. Não, deixa eu ler aqui, ó. A atuação em problemas de paralisias penetrando a partir de discos intervertebrais ou mesmo do centro humeral. O que é discos intervertebrais? É isso, tá? Na verdade, é como se fosse uma gelatina que fica, né, entre a coluna, né, para amortecer impacto. Entre as vértebras. Isso, né? Então, assim, bom, eu não sou da área da saúde, né? Não sei, ô, Alessandra, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá? Mas, pelo que eu entendi, é basicamente para amortecer quando a gente anda, quando a gente corre, né? Então, se não tivesse esse negócio aí, a coluna ia sentir muito tranco, né? Isso ia acabar desgastando, né? Ia acabar causando dor, né? Então, a gente tem essas gelatinas aí no meio da nossa coluna, né? E aí a gente pode, como é uma região mais porosa, né? A gente pode fazer introjeções por aqui também. Você vê, Então, ó. doenças físicas, né, Neto? Doenças físicas, né? Só. São doenças difíceis, né? Você vê, problema de paralisia, gente, são tudo. Então, gente, o que a gente entende? Essa técnica vai ser por meio de orifício do corpo. Então, por exemplo, pelo ouvido, a gente vai acessar o cérebro. Se a pessoa tiver, e aqui ele fala que dá para acessar pelo humeral também, que é aquele centro aqui atrás, aqui no estáticas reverso, né? Então, se a gente tiver querendo curar, né, auxiliar um paciente, um cadeirante, por exemplo, não, aí a gente vai trabalhar aqui na região da coluna vertebral, ou na cervical, né, ou aqui aí vai depender da onde, né? Se não me falha a memória, eu acho que quanto mais para cima você rompe, né? Eu acho que você pode perder o movimento das duas pernas, dos dois braços. Né? Eu acho que depende de onde rompe, né? Pelo menos que eu vi isso aí, né? Acaba afetando. Né? Então, assim, se a gente souber mais ou menos de onde foi a ruptura daquele paciente, né? Ou às vezes, né? A pessoa até nasceu assim, né? Com algum problema que não tinha essa conexão nervosa, né? Então a gente pode atuar nisso também, né? Então, gente, é fantástico, né? Porque vocês imaginam, né? O poder, né? E a alegria, né? E de a gente poder devolver um cadeirante à faculdade de andar, né? É algo surreal, né? Então, assim,
Mas tem muita coisa para a gente estudar ainda, né? O próprio Jacob fala que ainda está muito no começo, né? Mas eu acho que para a gente ir tentando, sabe? Se debatendo, a gente não pode se intimidar, não. Porque Jesus já falava, vós podeis fazer o que faço muito mais, tá? É evidente que a gente não tem a sabedoria e a condição moral de Jesus também longe disso, isso é óbvio, entendeu? Mas assim, a gente tendo a vontade de ajudar, né? Aquela coisa de... aquele amor, né? Por que não tentar, né? Estudar, a gente já está estudando aqui, né? O que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente não pode se negar, né? A auxiliar, né? E aí, claro, né? Ter a humildade, estar sempre estudando, e pedir o auxílio da espiritualidade, né? E, evidentemente, que uma cura dessa magnitude seria algo por etapas, né? Não vai ser. A gente não tem, assim, uma hora, uma vez, do nada, assim, de repente, assim, não digo impossível, né? Mas seria mais improvável, né? Ele até fala aqui, né, que ao longo das sessões a gente poderia paulatinamente ir conectando essas regiões nervosas, né, para devolver o movimento ao paciente, né. E aqui ele fala aqui no último parágrafo, eles costumam, então, como seriam esses fluidos, né? E aqui o Jacob até explica mais ou menos, né? Esses costumam parecer como finos raios laser, dirigidos e manipulados pelas habilidades de condução peculiares a cada magnetizador. Tá? Então, imaginar como se fosse um condensar de energia que está faiscando, sabe? Pelo menos é o que ele dá a entender aqui. Ó. E olha só o que ele fala, ó, não existem regras fechadas para se realizar introjeções, mas uma concentração muito firme e decidida, um foco muito bem direcionado e o saber onde e como atuar são chaves primordiais para o sucesso que advirão. Então, olha só o que o Jacob está nos recomendando. Uma concentração muito firme e decidida. Como que a gente consegue essa concentração? Quando a gente começa a estudar a respeito da meditação, né, uma das coisas fundamentais, né, para a gente desenvolver essa concentração é direcionar a nossa atenção no momento presente. Tá? Ou seja, quando a gente estiver dando passo, a gente não pode ficar pensando nem no passado e nem no futuro. O nosso foco é o presente. Tá? Poucas pessoas fazem isso, né? Tem umas recomendações do budismo que eles falam assim, que antes da gente começar a meditação, a gente dá um comando mental. A gente pode até falar em voz alta 3 vezes. Né? No budismo, eles usam muito esse número 3, tá? Aparece com bastante frequência. Tá? Então, a gente dá comando mental falando: a minha atenção ficará no presente. A minha atenção ficará no presente. A minha atenção ficará no presente. E aí a gente deixa fluir a nossa mente. Se a gente devagar, tudo bem, a gente não pode ficar também repetindo isso toda hora, porque senão a gente cansa a mente começa a lutar contra o que a gente está se propondo. Tá? Então, a gente direcionar a nossa atenção para o presente, para o momento presente, é o primeiro passo. Por quê? Porque a gente tem que estar focado. Vocês imaginam, gente, o caso de um cirurgião? Será que na hora que ele estivesse fazendo uma cirurgia, ele ficar pensando, nossa, o que eu vou comer amanhã? Gente, seria um fracasso, né? Qualquer erro que ele cometesse ali, ele pode morrer, né? Ele pode fazer um erro aí, né? Enfim. Né? Então, aquele senso de necessidade, que é importante mesmo a gente estar presente naquele momento de forma a potencializar a nossa concentração, né? E então, assim,
é focar no momento presente, né? Principalmente quando a gente for realizar procedimentos como esse, né? Para a gente ir desenvolvendo essa concentração, tá? E ó, um foco muito bem direcionado. Por isso que eu falei para vocês, é bom a gente conhecer o nosso paciente, saber o que é. Ah, é uma surdez, mas uma surdez por quê? A gente souber, né? Ou uma paralisia, veio da onde? A gente souber fisicamente o que aconteceu, melhor, tá? E aí ele fala, e o saber onde e como atuar são fatores primordiais. Saber onde e como atuar. Onde, ou seja, qual a localização que a gente vai fazer essa introjeição. E como. Que é o que a gente está vendo aqui, né? Como que se faz essa introjeição. Né? Então, tudo isso a gente está vendo. Né? São, digamos assim, as credenciais básicas, né? Para a gente se utilizar desse procedimento. Né? Eu não sei, eu não me lembro. A gente já chegou a atender algum cadeirante, alguma pessoa assim na nossa casa? Não, o cadeirante foi por causa de depressão, né? A dona Ana. Tinha a mãe da Marlene, né? Dona Rosa, que era cadeirante, a dona Ana, que ali, né? Aquela senhora que vinha com a filha, com a Mara. Só, É na casa verdade. da mim, nós atendemos um que é a mulher parente lá da padaria Peter Pan, mas tudo era depressão, sabe? Então. Mas não, porque a gente nem pensava nisso na época, né? Até há pouco tempo, Ah, sim. que está abrindo para nós, né? Essa possibilidade. Sim, né? Então, por isso que daí é importante a gente estar estudando, né? Porque olha só, né? Por que a gente não poderia eventualmente iniciar um tratamento, né? E, né? E Começar a trabalhar aos poucos, né? E isso é uma ciência, né? Você vai ver que daqui uns 6 meses, um ano, o Jacob mesmo vai já lançar outro livro com mais complementos, que é uma ciência, vai mudando, né? Vai estudando, vai mudando, vai fazendo experiência. Como ele fala, se vocês têm alguma experiência diferente, me escrevam, que ele também quer saber, para ele também pôr no livro, para ele fazer lá, e ele aceita. Porque é uma ciência, gente, não está nada fechado, não. Hoje é isso. Daqui um ano pode Uma, ser mais coisas. gente, o magnetismo é uma ciência empírica, né? A gente aprende na prática, né? Aprende colocando a mão na massa. É claro que a gente precisa ter o estudo, conhecer as bases principais, que é o que a gente está fazendo, para a gente não cair no achismo, né? É claro que a gente tem uma liberdade de atuação, mas dentro de alguns princípios básicos, né? Que é o que a gente está, né? A gente sabe, por exemplo, movimentar energia de baixo para cima não é bom, a gente não vai fazer isso, né? Então, a gente conhecendo o contorno, né? De onde a gente pode atuar, isso inclui não apenas a manipulação de energia, mas inclui o uso das cores que a gente já estudou, que com certeza dá para utilizar aqui, né? Então, assim, outro procedimento, esse estudo que a gente tem das camadas da aura, enfim, a gente vai construindo esse conhecimento de forma a ter um arsenal de ferramentas que vão possibilitar o quê? Que a gente tenha intuições da espiritualidade mais refinadas. Certo? Eu acho que o maior, porque a espiritualidade sempre vai saber mais do que a gente. Claro, desde que se trate de espíritos evoluídos, né, que estão ali para nos ajudar, né? Então, a gente precisa se capacitando para a gente também poder receber, né, intuições, né? Quando a gente for no desenvolvimento lá do plano espiritual, a gente poder reter mais, né, aquilo que a gente aprende, né? Enfim. Né? Então é isso, gente. Então eu achei fantástica essa técnica, né? Eu acho que é algo assim que a gente não só pode, como deve até explorar, né? E procurar trabalhar, né? Começar, pelo menos, né? Bom, gente, então acho que dá para a gente avançar um pouco ainda, né? No tópico de criações fluídicas. É curtinho. É curtinho, né? Não é muito. Não dá para a gente terminar aqui. Aí a semana que vem a gente começa a falar dos tumores, né? Do encapsulamento, né? Isso aqui também é muito interessante, né? Para tratar câncer, né? Como a gente já tem feito, né? Aqui na nossa casa.
Bom, criação fluídica, a gente, quando a gente pensa em criação fluídica, a gente remete à forma de pensamento, né? Criação pela mente. Como que é feita essa criação pela mente? É a nossa mente, por meio da nossa vontade, utilizando a nossa mente, a gente manipula os fluidos aqui ao nosso redor, o fluido cósmico universal, enfim, fluidos que estão aqui na natureza, né, ao nosso redor, e a gente, com o poder da nossa mente, a gente tem a capacidade de manipular esses fluidos, né? O André Luiz, ele traz, assim, inúmeros exemplos disso, né? Então, por exemplo, acho que num dos livros dele ele fala isso, né? Uma pessoa que ela pensava muito em sexo, né? Mas de uma forma um pouco mais integrada, o que acontecia? Ela estava cheia de formas de pensamentos aqui, sensualista, né? Imagens eróticas, né? Enfim, coisas do tipo que refletia aquilo que aquela pessoa estava vibrando continuamente. Porque a forma de pensamento, ela vai ser sempre fruto de um pensamento persistente, contínuo. Tá? Não vai ser um único pensamento que vai causar uma forma de pensamento. É quando a gente fica sistematicamente pensando em determinada coisa. Né? E aí a gente pode usar isso pode ser utilizado para nos prejudicar, que é o caso desse exemplo do André Luiz, né? Mas a gente pode usar isso para o bem também. Né? Que é o que o Jacob traz aqui nesse tópico, né? De criações fluídicas. Então, basicamente a gente se utilizar do poder da nossa mente, do nosso pensamento para operar, ó, ele fala aqui, ó, o pensamento provoca uma emissão fluídica que pode operar certas transformações moleculares e atômicas. Tá? Então, a gente consegue atuar na matéria mesmo. Porque, gente, matéria e energia, elas estão intrinsecamente relacionadas. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, um dos postulados básicos da física quântica, o que ele fala? Que matéria e energia, elas quase que se confundem. Né? Ele fala assim que na física quântica você tem o princípio de Heisenberg, né? Que tem uma partícula pode quase ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, você não consegue calcular exatamente no interior de um átomo a posição exata daquela partícula. Tá? Isso é um pouco complexo o que eu estou falando, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a nível atômico, a matéria e a energia, elas estão muito relacionadas, elas vão mesmo se intercambializando. Tá? Tem até uma famosa equação de Einstein, que energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Ora, é massa vezes uma constante, tá? Um número bem alto, que acaba gerando uma energia. Então, Einstein, o que Einstein quis dizer com isso? Que a energia e a massa, elas são intercambiáveis. Tá? Então, é isso. Então, por isso que a gente consegue atuar na matéria com o nosso pensamento. Porque todos nós estamos sujeitos às leis da física. Né? Então, assim, o que a gente pensa, a gente acaba materializando. E isso vai materializar até na nossa aura, né? Quando, por exemplo, o André Luiz fala isso também em alguns livros, né? Uma pessoa com vários pontos negros na aura, o que é aquilo? Ou é alguma coisa errada, né, de negativa que aquela pessoa fez, ou é uma forma de pensamento, que aquilo estava vibrando nela, que estava impregnada na aura dela, e aquilo se materializava na aura dela, né? Então, por isso que a gente consegue atuar na matéria, né, operando transformações moleculares e atômicas. Então, isso não é apenas a doutrina espírita, isso é ciência. A ciência é isso, porque explica isso. Tá? Então, é isso. Então, a gente vai utilizar as criações fluídicas, tá, para... aqui ele fala, ó, da física quântica e relativística. Tem um cientista brasileiro, né? Só para ter uma noção, gente, a gente não vai entrar, aprofundar nisso, né? Que ele até descreve, né? Ele chama de MOB, né?
modelo orientador biológico, uma coisa assim. Pode me fugir agora do nome exato. Mas ele criou um modelo, né, de como seriam esses átomos do plano espiritual. Então, basicamente, ele fez isso. Então, o que ele fez? Ele afirma que os átomos do plano espiritual teriam uma dimensão a mais, teriam quadridimensionais, tá? Por isso que a gente não conseguiria enxergar em condições normais, né? E a nossa matéria do corpo físico seria um reflexo desse algo maior. Então, basicamente é isso, né? Por quê? Porque um corpo de mais dimensão, ele reflete um corpo com menos dimensão. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina, por exemplo, essa caneta. Essa caneta é tridimensional, certo? Vocês estão vendo isso? Ela é cilíndrica. Só que aqui, o que vocês estão vendo, não parece um plano? Vocês não conseguem ver, né? Que é um corpo tridimensional. Ou seja, esse corpo de 3 dimensões se reflete num corpo bidimensional. Parece um plano que vocês estão vendo. É a mesma coisa. Então, de acordo com o editor Hernani, tá? A matéria espiritual teria uma dimensão a mais, tá? E aí, nós seríamos, na verdade, apenas uma manifestação desse algo maior, tá? Claro que é só uma teoria, tá? Mas o que eu estou explicando, estou ratificando, na verdade, que essa ideia de por que a gente consegue atuar na matéria, porque isso mexe com a gente, né? Se a gente não reflete, né? Pô, meu pensamento vai mudar o átomo, né? Isso, no primeiro momento, pode ser contraintuitivo, né? Mas fisicamente a gente consegue explicar isso, tá? Então, por isso que a gente consegue atuar com o nosso pensamento na matéria. Tá, e como que a gente usa isso nos passos? Gente, basicamente a gente vai utilizar o nosso poder mental para aquilo que a gente quer causar no paciente, né? Então, nós vamos utilizar a respiração fluídica para utilizar as mais diversas técnicas, né? Que é o encapsulamento, que a gente vai ver, solidificação de ossos, que a gente vai ver mais para frente. Ele está falando aqui, ó, as próteses, encapsulamento, comando mental, a própria introjeção, enfim. Tudo aquilo que a gente consegue, precisa do poder da nossa mente, a gente consegue criar. Tá? Então, mais uma vez, eu até deixo o convite, depois se vocês quiserem, gente, eu posso até colocar no nosso grupo aqui, é um conjunto de livros, né, do budismo, mas assim, ele fala muito sobre a meditação e ele fala muito da concentração. Gente, é fantástico, tá? Porque ele ensina como que a gente pode desenvolver essa concentração no nível mais profundo, né? E isso tem uma aplicação imensa no nosso trabalho, entendeu? Porque a gente precisa estar focado, a gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, fica uma sugestão, tá? A gente aprender a meditar pode ser algo bastante interessante para a gente se aperfeiçoar enquanto passista, tá? Justamente por possibilitar esse ganho, né, na nossa concentração. Aí eu vou deixar vocês, depois vocês vão vendo com calma, gente, é fabuloso, tá? Eu penso assim, a gente tem que ter humildade e entender que a gente tem muito mais a aprender, inclusive com outras religiões, porque a gente tende, né, a se fechar numa redoma e achar, é só isso, o resto eu desconsidero. Gente, não, tá? Tem muita coisa aí que a gente precisa, a gente pode aproveitar de útil, né, dessas outras 30, essas outras religiões, né? E o budismo é uma delas, tá? Tem muita coisa ali que nos ajuda, né, a se aperfeiçoar de uma forma imensa, né? E é isso, né? Então, aqui ele fala essa questão, né, da aspiração fluídica, né, que exige muita concentração, e a nossa vontade, né, essa vontade, essa coisa de eu quero, né? E o Jacob fala, isso não é falta de humildade,
Não é assim, eu posso tudo, eu posso curar qualquer coisa. Não, mas assim, eu quero te ajudar, meu irmão. Eu consigo te ajudar. Isso não é se achando. É tipo assim, é você realmente acreditar naquilo que você está fazendo. Não é nada a gente pegar, dar um passe, chega um cadeirante lá, eu não consigo fazer isso. Vamos lá. Isso aqui não vai dar certo. Pô, se você já está desacreditando antes de começar a dar, não vai dar certo mesmo. Né? A gente precisa acreditar. Então, não basta apenas a gente se concentrar e ter essa criação fluídica, tem que ter a nossa vontade. E Jesus já nos falava, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, se o próprio Cristo já nos deu essas diretrizes, quem somos nós para ficar com uma falsa humildade que, na verdade, nos induz ao comodismo, né? Tá? Então, uma coisa a gente tem que ter, sim, obviamente, aquela humildade, óbvio que nós temos algumas limitações, tal, mas a gente não pode também se apegar a isso de forma a limitar o nosso trabalho, no sentido de nos julgar incapaz, ou não. Nós podemos, sim, ajudar. Claro que a gente sempre pede para a espiritualidade, a gente sempre pede, óbvio, nós não estamos sozinhos, mas a gente tem que confiar no nosso potencial, né? Então, isso nos faz melhor ou pior do que ninguém, entendeu? É simplesmente acreditar naquilo que Jesus já nos recomendou. Vós sois Deus, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, não tem ambiguidade nisso. Né? Então, a gente precisa realmente acreditar, né, no que a gente está fazendo. Porque, olha só, no nível extremo, né? Jesus fazia coxa andar, colava a orelha, né, quando cortaram a orelha lá no Monte das Oliveiras, né? Restituindo visão de cego, né? Então, Jesus, ele... Né, e a gente pensa assim, são milagres. Não. Jesus estava sobre a régide das leis da natureza. Né? Jesus não estava acima das leis da natureza. O que ele fazia era, ele manipulava o fluido de uma forma, ele tinha uma vontade fenomenal, né? Uma moralidade transcendente, tá? E com isso ele conseguia realmente operar curas milagrosas, até porque o poder mental do Cristo é gigantesco, né? Se a gente lê, por exemplo, O Caminho da Luz, Jesus há 5 bilhões de anos já estava participando do processo de cocriação da Terra, quando a Terra era um bloco uniforme, né? O Emmanuel fala lá de lava, né? Que Jesus já estava cocriando lá, né? Então, é evidente que o poder mental, a criação fluídica do Cristo era muito forte, mas ele não operava contra as leis da natureza. Todas as curas que Jesus realizou era em conformidade com as leis da natureza, porque as leis da natureza elas são imutáveis, né? Elas vêm de Deus. E tudo aquilo que vem de Deus, ninguém consegue alterar. O que vem de Deus é imutável. Deus é eterno, não fica oscilando. Não oscila as tuas leis ao nosso bel brasileiro, entendeu? Então, assim, mas, evidentemente, na condição moral de Jesus, a vontade e a confiança que ele tinha nele mesmo, né, fazia com que ele realizasse esses prodígios, né, que a gente chamava de milagres, né? Mas era porque, né, as pessoas da época e até hoje, né, elas não entendem, né, essa questão de nosso poder, né, que a física quântica agora está nos mostrando, né, o poder que a nossa mente tem para atuar na nossa matéria. Bom, gente, então é isso, né? Eu acho que... Neto, só um minutinho. Só que Jesus, toda vez que ele ia fazer os milagres ou as curas, ele juntava o poder, né, que o Pai confiou nele, mais o poder da pessoa de querer receber. Sim, claro, bem lembrado. Ele tinha que juntar os 3 elementos, volta para a linha dos 3 de novo. É o Pai ajudando, né, que é a linha a força de vontade dele, mais o do outro para receber, principalmente aquele que era o cego de nascença lá, que jogou a capa. Ele teve que ter muita vontade de aprender, de enxergar, porque senão também, se a pessoa não tiver a vontade,
E a certeza que vai dar certo não dá. Não adianta só o Não, paciente ter a vontade de curar. Quem está recebendo também tem que ter a vontade de receber. E acreditar. Tá, sim. isso. Não, E perfeito, acreditar que perfeito. vai dar certo. Por isso que volta os 3 elementos de novo. Perfeito, não, perfeito, Miriam, é isso mesmo, né? Você tem uma observação fenomenal, é isso mesmo, né? O paciente, ele precisa realmente também acreditar, porque senão, ele se bloqueia energeticamente ao atendimento. É por isso que a gente tem que evitar, nós comentamos em algum encontro passado, quaisquer atitudes que possam gerar ressalva no paciente. Por exemplo, a questão do toque, por exemplo. Pô, eu sou um homem, então uma mulher começa a tocar, meu, se a mulher ficar ressabiada, acabou o atendimento, entendeu? Ela vai criar um bloqueio energético ali, e aí não vai, o que a gente está querendo criar ali não vai se pegar mais, entendeu? Então a gente precisa deixar confortável. Sabe uma forma muito poderosa que a gente pode usar quando a gente for atender nossos pacientes? Assim, antes da gente iniciar o passo, a gente pode até falar para ele, e aí, meu irmão, vamos tratar da sua questão, né? Vamos melhorar a sua saúde, a gente fazer esse convite para o paciente, sabe? Eu acho que a gente verbalizar isso, eu acho que tem um poder muito grande, né? Porque às vezes a gente entra na sala de passe e a gente nem conversa, claro, né? Não estou falando para ficar batendo papo ali, né? Não é o momento, mas assim, a gente acolher, aquele acolhimento, sabe? Aquela coisa, ó, meu irmão, vamos se curar, né? Tipo assim, meu, isso pode fazer uma diferença muito grande, tá? Então, a gente sempre procurar desenvolver isso, na verdade, acaba sendo uma forma de tato magnético também, né? Tem aquela da manipulação, a gente vê, né, a questão energética, mas também propiciar, né, ajudar com que o paciente entre na sintonia da cura, né? E aí, já complementando, o que a gente pode fazer também? A gente pode fazer um pedido, a gente faz esse convite para o paciente, né, para que ele colabore, entre aspas, energeticamente, a gente pode fazer um pedido a nível mental para o espírito protetor daquele paciente também, tá? Por quê? Porque ele é o espírito, né, ou um dos mais, pelo menos, que mais conhece aquele paciente, tá? Então, se o espírito protetor dele puder estar presente, auxiliando aquilo, é evidente que vai ter um ganho, né? Então, eu sempre, nesse espaço à distância, né, que eu aprendi a fazer mais isso, né, e eu vou continuar fazendo isso no presencial, quando a gente retomar, antes da gente iniciar, a gente faz uma prece, como a gente sempre fez, mas a gente ora pelo espírito protetor daquele que a gente está buscando auxiliar, tá? Porque aí a gente já vai facilitar esse intercâmbio de energias, né? Enfim. E, inclusive, esse espírito pode nos intuir, né? De alguma necessidade, alguma coisa. Claro que ele pode não ter conhecimento, né, avançado de técnica de cura, mas aí, se a gente está numa câmara de passe, vão ter outros espíritos ali que certamente vão poder assessorá-lo, né, nessa parte mais técnica, né? Mas é fundamental, né, a gente se conectar com o espírito guardião do assistido, porque isso pode potencializar a doação, né? Até porque, como quase como sempre, né, é um espírito afim daquela pessoa, né, que aquela pessoa tem uma ligação forte, né? Aí, então, se aquele espírito está presente ali, naturalmente ele já se sente bem, né? Naturalmente aquilo já facilita, né, o paciente entrar em sintonia para receber o atendimento. Tá bom, então, meus queridos? Acho que já está dando já 9h50 quase, né? Já está dando nosso horário. Você falando em criações fluídicas, estava assistindo até hoje uma palestra sobre oração do Dr. Sérgio Tilsen, sobre quando você entra em sintonia, como orar. A gente fala, vou orar, você vai lá, é assim mesmo, com o pensamento. Gente, quando você entra na oração, você sente as criações que você produz. Você falando, né? Lembrei.
Tem uma outra, a oração não sei o que dele, que eu já assisti, uma hora não sei o que. Agora, essa é a oração. Mas são palestras, gente, quem tiver oportunidade de assistir pelo YouTube, maravilhosos, fala muito sobre criação. E ele é cirurgião e ele é cardiologista. Então, diz que quando o paciente dele vai operar do coração, né, cardíaco, vai sofrer uma operação cardíaca, que é grave, pede para ele ir junto. Ele não opera, mas ele fica lá junto por causa que é o cliente, o paciente dele. Então, tem a foto assim, né, o paciente deitado, os médicos, os que vão trabalhar, os enfermeiros, todos de mão dada para essas criações fluídicas, para ajudar na operação. Ele fala assim, que ele não dá a mão não, porque ele não vai participar, mas ele fica ao lado fazendo orações. E tinha assim, uma sala de Covid, até ele falou que era da Covid. Todos os médicos, todos eles, os enfermeiros, né, todos que trabalhavam lá, de mão dadas, fazendo a importância das energias estarem boas ali naquele local. Mas, olha, gente, é uma palestra assim, profunda, ele fala muito sobre ciência quântica também, acho que ele é físico, não sei o quê. Ele tem muito estudo e dá aula na faculdade de medicina, mas, olha, eu acho que ele estuda demais. Gente, é assim, duas palestras sobre a oração. Você fala, uma palestra sobre oração não é interessante. Que você vai ver a grandiosidade das energias que estão quando você entra na sintonia, você faz aquela oração sentida. O que move? Ele fala, até o universo, não sei o quê. Gente, ele vai longe. Mas é muito. Qual o nome dele, Cleide? Eu vou pôr aí no grupo o nome dele, tá? Do Dr. Sérgio. Tá. Eu vou pôr aí no grupo o nome dele. Bom, você entra no YouTube, oração, tem duas palestras. Uma é suas consequências, eu não lembro. Agora essa é só oração. Mas você põe o nome dele, sobre oração tem. Gente, É o Sérgio Felipe? não. Sérgio Felipe é um. Esse é o meio bichinho. Não, legal, Cleide, põe sim. Mas você fala do magnetismo fluido com bastante gente, coletivo, quer dizer, talvez no nosso próximo encontro a gente chega nessa. E aí ele vai falar um pouco sobre isso também, que você está comentando, é bem interessante. Mas você vê que interessante, médico, olha a importância dessas energias, os médicos fazendo antes da operação, não é? Em UTI, você vê? A importância dessas criações fluídicas, que são boas ali, né? Para ajudar. Sim, com certeza. Perfeito. Bom, eu vou interromper aqui a apresentação, né? Acho que já... Bom, então é isso, meus queridos. Então, você vê que a gente, aos poucos, nós vamos... Então, semana que vem, a gente vai estudar muito sobre o câncer, tá? Que é um dos nossos carros-chefes aqui na nossa casa, né? Então... se quiserem participar, porque aí nós vamos ver, né, como que a gente faz esse encapsulamento, né, esse bombardeamento, né, doação de oxigênio, né, como que a gente fazer também o arrastamento, né, como que a gente pode conjugar tudo isso aí. E eu acho que o câncer é uma das doenças mais comuns, né, depois da depressão, que a gente tem atendido lá, né, na nossa casa. Né, então, é bem oportuno, né? Bem importante que a gente conheça, né? Porque certamente a gente vai se deparar, né, com essas técnicas aqui que a gente vai ver na semana que vem. Tá bom? Então tá, meus queridos, acho que é isso, né? Vamos, então, fazer o encerramento. Deixa eu ver quem vai fazer. Ô, Tânia, você faz pra gente? Acho que ela tá... Você esquece de ativar o som. Faz a prece final pra gente, por gentileza. Senhor Jesus, gratidão por esses momentos de estarmos reunidos em busca do conhecimento para podermos ajudar nossos irmãos necessitados. Senhor Jesus, que não deixe nos desanimar nessa caminhada e que continuemos com os estudos em prol de nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus.
Então tá, meus queridos, mais uma vez, gratidão eterna aí. Tá a todos bem? vocês, tá bom? Tânia, você tá bem, Tânia? Então, tá bom. Vocês viram que ela tá chique, né? Ela tá toda de filtro, né, gente? Olha lá. É. Te amo. Quem que é o outro? Te amo. Não, a Cleide aqui. Alessandra. Não esquenta, não esquenta. Tudo, ninguém bate bem aqui. Me, Tânia, Socorro. Saudade. Saudade Tá, meus queridos. imensa, imensa. Viu? E os Tá bem, demais. meus queridos. Maurício, Fiquem com Ficam Deus. com E Deus. vamos conversando aí, tá bom? Tchau, meus queridos.